Muito bom dia a todos, satisfação, alegria imensa estar novamente aqui com vocês, ao vivo. Almoce com a gente, almoce comigo, almoce com a Andresa. Daqui a pouquinho estarei conversando com a Andresa Liardi. Andresa, ela é aromaterapeuta, trabalha com florais e iniciei na semana passada conversando com a Eliane Lodge e agora fazendo uma série de lives aqui no Instagram conversando com amigos, conversando com pessoas que estão no mesmo propósito. E a Andressa é uma pessoa desse porte, uma pessoa que está comprometida com a sua missão, uma pessoa que está realmente levando luz, levando conhecimento através dos atendimentos, através dos cursos. Então eu quis conversar um pouquinho com ela hoje sobre aromaterapia. Você sabe o que é aromaterapia? Fique com a gente, coloque seu bom dia, almoce com a gente, almoce na nossa companhia, ouvindo um pouquinho mais sobre esse tema maravilhoso que é a aromaterapia. Então daqui a pouquinho a Andresa já está entrando ao vivo junto comigo para trazer esse tema incrível, esse tema maravilhoso. Então, eu estou realmente toda semana, tem semanas que nós vamos fazer uma live, tem semanas que terão duas lives com vários profissionais. Então, entenda que vem muita coisa boa, vários profissionais, vários terapeutas que eu vou conversar ao vivo aqui no Instagram. Andressa já está aqui entrando, vamos visualizar aqui comigo trazendo sobre aromaterapia. Coloque sua dúvida, coloque seu comentário, sua pergunta sobre esse tema que nós estaremos trabalhando juntamente com você. Bom dia, Andresa. Tudo Bom bom? Como é que você dia, está? tudo bem? Estou bem. E tudo contigo, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Muito bem. Ah, Tudo então tá, ótimo aqui porque comigo. eu não sabia se ia estar funcionando muito bem aqui o meu microfone. Muito bem. Tudo ótimo. Melhor agora aqui na tua companhia e trazendo esse tema maravilhoso, aromaterapia. Então, eu já Isso. comentei no início que estou trazendo vários profissionais, vários terapeutas com várias técnicas, porque não existe concorrência a nível terapêutico. Entenda isso, você que está nos ouvindo. Realmente a gente precisa nos unir, precisa ter essa corrente de um auxiliando o outro, de um abrindo a porta para o outro. Porque quando a gente está unido, a gente consegue alcançar várias pessoas num grande propósito de luz e do bem comum. Então é um prazer estar aqui contigo, Andresa. E Prazer é se meu. apresente um pouquinho da tua história, quem você é, para as pessoas te conhecerem melhor. Certo. Eu trabalho já com terapias há 10 anos, já estou nessa jornada, né? As ferramentas terapêuticas dentro do meu trabalho têm como objetivo potencializar, né? A expansão de consciência, a autoconsciência e a cura emocional. Então, ao longo desses 10 anos, eu fui buscando e continuo, né? Porque a gente que está nessa jornada nunca para de buscar conhecimento e formas de poder contribuir com os outros, né? Esse propósito, esse lugar onde a gente se coloca de ser uma contribuição. Então, o meu trabalho é através das ferramentas terapêuticas, não só aromaterapia, que eu trabalho também com outras florais, por exemplo, barras de axis, reiki e outras técnicas, é justamente trazer esse lugar de cura emocional e de consciência, para que a pessoa possa ter uma vida mais plena, mais realizada, mais feliz, poder se libertar muitas vezes de lugares, né, como crenças, como situações limitantes. Então, unindo essas ferramentas, eu vou auxiliando as pessoas nos seus processos de autoconhecimento, que basicamente é o mais importante, né? Esse olhar sobre a gente se perceber, a gente se conhecer e a gente se libertar. Então, o meu lugar, o meu papel é ser essa contribuição, essa auxiliar nesse processo. Muitas vezes a gente não sabe muito como resolver uma situação ou como se libertar de um padrão limitante, então a gente precisa muitas vezes de uma mãozinha, de uma ferramenta, de alguém para nos auxiliar nesse caminho. Então, meu trabalho é esse, unindo a parte terapêutica, né, as ferramentas, fazer essa contribuição na vida das pessoas.
É uma contribuição e é uma caixinha de ferramentas, várias técnicas que você possui, e no momento que a pessoa entra em contato contigo, você já sabe, através de uma conversa, de um primeiro atendimento, aquilo que tu pode auxiliar, se vai ser nos aromas, se vai ser nos florais, se vai ser barras e outras técnicas. Então, todo terapeuta precisa, sim, continuar buscando, continuar estudando. A Andressa continua sempre buscando também, vejo que ela continua estudando, fazendo curso, workshops, por quê? Porque a gente precisa levar para os clientes o melhor, o mais rápido e poder auxiliar ele naquilo que ele realmente precisa. Então, aromaterapia. O que é aromaterapia? O que isso pode nos auxiliar no nosso dia a dia? Pois é, a aromaterapia ela entrou na minha vida, sei lá, 5, 6 anos atrás, já nem sei, mas deve ser mais ou menos isso o tempo, né? A aromaterapia é uma arte, tá? De cuidado, de saúde integral através do uso seguro, consciente de óleos essenciais, tá? Óleos essenciais são extraídos da natureza, de plantas, de árvores, de cascas de frutas, enfim. Eles têm ali uma potencialidade, um combinado de componentes químicos que atuam no nosso corpo físico, mental, emocional e energético. Então, eu digo que é uma arte, né? Porque, diferente de algumas outras ferramentas terapêuticas, os óleos essenciais, eles são como medicamentos da natureza. Eles têm ali uma composição química bastante complexa, né? Que requer conhecimento para ser utilizado, para ser aplicado. Não é só um cheirinho bom, muitas vezes, né? Ah, pego lá o frasquinho, nossa, esse cheiro é bom, esse cheiro é ruim, esse cheiro é isso, esse cheiro é aquilo. Não é assim, né? Nem sempre é só a questão olfativa que está envolvida, né? Mas, basicamente, a aromaterapia é isso, né? É utilizar esses recursos da natureza para trazer saúde integral. Quando eu falo de saúde integral, eu estou vendo a pessoa como um todo. A questão física, a questão mental, a questão emocional. Então, os óleos essenciais ou a prática da aromaterapia é utilizar esse recurso para trazer a pessoa para o seu equilíbrio. Então, a forma de uso dentro da aromaterapia, ela varia conforme aquilo que é a necessidade do outro. Por isso que eu disse ali no começo, né? É um recurso que requer realmente conhecimento, que tem que ser usado de uma forma consciente, segura, porque esses óleos, assim como um medicamento, por exemplo, né? Ele tem lá um uso que deve ser seguido um protocolo, uma posologia, um período. Justamente eles têm mais ou menos essa ideia, tá? Porque como ele é um composto químico da natureza, muitas vezes a gente tem a ideia equivocada de por ser natural eu posso fazer um uso indiscriminado. Mas na verdade não é assim. O uso muitas vezes excessivo, sem uma orientação adequada, pode nos trazer prejuízo, em vez de os benefícios que a gente está buscando. Se eu quero uma atuação a nível físico para um tratamento, existe uma forma de uso específica. Se eu quero para tratar questões mais emocionais ou mentais, por exemplo, se eu estou falando de uma ansiedade, se eu estou falando de uma depressão, se eu estou falando, né, de timidez, de medos, eu vou ter um uso específico para ele, que é diferente se eu quiser fazer um tratamento mais de saúde, um tratamento físico. Então, a aromaterapia, ela tem esse olhar bem holístico. E os óleos, eles são totalmente naturais? Ou eles têm a química industrial? É só a química da natureza? Os óleos, para terem ação terapêutica, eles têm que ser 100% naturais. Não pode ter alteração, não pode ter nenhum tipo de manipulação, né, industrial ou coisa assim, para a gente poder ter realmente todos os efeitos terapêuticos. O que muda, Pedro, na questão, muitas vezes, de a gente botar um cheirinho, né? A gente gosta de aromatizar, às vezes, um ambiente, um espaço de trabalho, né?
existe uma questão nossa, que são as memórias, como a gente chama de memória olfativa, tá? Para isso, não necessariamente tem que ser um óleo essencial 100% puro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu assim. Um dia eu estava passeando aqui numa feira em Porto Alegre, passei por uma banca e tinha pão recém-saído, né? Um pãozinho caseiro assim. Aí eu passei ali pela banquinha, aquele aroma do pão caseiro me lembrou a minha infância, a casa da minha avó. Isso é o que a gente chama de memória olfativa. Então, aquele feijão lembra o feijão da mãe, aquele café lembra uma situação. Um determinado cheiro pode nos remeter a uma lembrança. Então, não necessariamente, né, precisa ser um cheiro de óleo essencial, tá? Porque resgata em nós memórias que estão relacionadas àquele aroma. Isso tanto para memórias positivas quanto para memórias negativas. Eu posso ter passado por uma determinada situação relacionada a algum cheiro e eu não gostar. Ah, esse cheiro me lembra aquela pessoa, me lembra aquilo, aquele lugar que eu não gosto, tá? Então essa é a diferença. Muitas vezes eu posso botar um cheirinho artificial na minha casa, na minha sala de trabalho, que vai trazer para a pessoa uma sensação gostosa. Ai, que cheirinho bom, me sinto confortável aqui, me sinto acolhido. Mas esse cheirinho que é artificial, digamos assim, ele não vai ter uma ação terapêutica, tá? Uma transformação, por exemplo. Não vai daqui a pouco, né, causar uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança, entende? Nesse sentido. Essa é a diferença. Por quê? O óleo essencial, as moléculas dos óleos essenciais, por serem naturais, elas conectam diretamente com o nosso sistema límbico. Quando eu inalo, tá? Um frasquinho, abro lá o frasco de óleo essencial, faço uma inalação, essas moléculas entram aqui nas minhas narinas e já fazem uma conexão em questão de segundos com todo o meu sistema límbico. Então, ali eu tenho no meu sistema límbico uma série de comandos do meu corpo, que mantém a homeostase do meu corpo. Eu tenho comportamentos, eu tenho ali a questão, por exemplo, da fome, da sede, da regulação do sono, né? Eu tenho nesse lugar as questões das memórias de curto e longo prazo. Eu tenho a sede dos traumas também. Então, eu tenho uma série de conexões ali no sistema límbico que vão desencadear reações no meu corpo e na minha mente. Consequentemente, eu vou estar sentindo essas mudanças, o que um aroma artificial não faz. Então, essa é a diferença. Sim. Então, trazendo um aroma, vamos dizer, puro, ele tem esse fator realmente de transformação, de agir na causa. E a gente Isso. vê muito a questão dos incensos, esses incensos naturais que até muitas pessoas compram. Esses incensos naturais, eles têm um fator de trabalhar na aromaterapia ou eles são mais voltados para a questão só de ambientes? Depende, né? Por exemplo, eu gosto de queimar ervas. Não deixa de ser uma forma de se conectar, por exemplo, com a energia ali daquelas plantas que estão sendo queimadas. Os incensos mais simples realmente é mais uma questão de aromatizar um ambiente, tá? Não vão trazer, é como eu te disse, talvez vai trazer aquela sensação gostosa de um bem-estar, né? De deixar um ambiente com uma energia diferente, acende um incenso, coloca um mantra. Claro que tudo isso aí, por exemplo, influencia numa questão de bem-estar da pessoa. De uma sensação, muitas vezes, né, que a gente... eu gosto de acender meu incenso, vou lá meditar, vou acalmar minha mente. Tudo isso é super benéfico, tá? Mas não vai ter uma atuação a nível terapêutico. São coisas diferentes, tá? É que nem, por exemplo, eu inalar o aroma de uma flor, tá? Eu vou sentir, ela vai me trazer uma sensação, a conexão com o reino vegetal tem, né, a sua conexão energética, porque existe ali uma consciência também, né, viva, digamos assim, existe então uma troca. Mas a questão dos incensos, dependendo da qualidade, não vai trazer uma ação terapêutica. Pode trazer, sim, um incenso para limpar, para harmonizar, mas é mais uma questão de ambiente,
tá? Que eu também posso fazer uso com óleos essenciais, muitas vezes no ambiente, porque daí é uma dispersão diferente. Só que qual é a diferença? Se eu coloco um óleo essencial no ambiente, eu e todas as pessoas que estiverem ali vão ser influenciadas pelo aroma. E cada um pode ter uma reação diferente. Justamente porque o óleo essencial faz essa conexão, né? Aí eu posso botar Então, lá um... olhando para a questão de ansiedade. Ah, eu tenho ansiedade, eu posso emprestar o meu aroma para alguém que tem ansiedade ou são questões diferentes? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso. A gente pode ter, a gente pode não, a gente tem, né? Na aromaterapia, diversos óleos que são indicados para ansiedade. Posso trabalhar diversos óleos que trabalham depressão. Mas o que acontece? Não existe uma receita de bolo. Então a gente tem que entender cada caso. Por quê? A aromaterapia é uma prática integrativa e complementar, que requer um olhar holístico. Então eu tenho que entender a razão daquela ansiedade para aquela pessoa, né? A razão da minha ansiedade pode ser totalmente diferente da outra pessoa. Eu posso ser uma pessoa que às vezes fico ansiosa só em determinados momentos, não sou uma pessoa ansiosa no dia a dia, mas aquela situação me desencadeou uma ansiedade. A depressão, por exemplo, ela pode ter uma causa bem específica. Uma pessoa pode ter ficado deprimida a partir da perda, né, de um ente querido. Outra pode estar deprimida e não saber exatamente o porquê, né? Não teve nenhuma situação, digamos assim, mas ela se sente. Aí eu vou fazer uma investigação, a gente pode entender que aquela depressão tem como origem um vazio que a pessoa sente, às vezes uma falta de propósito. Então tem que ter a investigação. Essa história de receitinha de bolo, né? Ah, usa lá tal que vai... É que nem a gente usar, tá? Um medicamento daí para tratar o sintoma. Ah, tá com a dor X, vai lá e toma o remédio para dor, mas eu não vou lá investigar aquela dor. Ah, aquela dor continua, e eu vou lá, só tomo o remédio para amenizar a dor. Quem sabe eu vou lá no médico, então, eu vou procurar a causa daquela minha dor para tratar a origem e não ficar dependente, né? É o mesmo olhar, digamos assim. A investigação, ela é fundamental, porque daí o óleo essencial ou o tratamento com os óleos essenciais vai ser direcionado para a gente curar a causa e a pessoa poder viver sem nenhuma bengala, né? Sem nenhuma... Poder estar livre, poder estar bem com ela. Então, tem que ter, sim, esse olhar, essa avaliação, essa investigação, que ela é fundamental. Então, procurar entrar no Google, colocar lá um aroma e achar que aquele aroma é para mim, não pode, a gente precisa ter uma orientação de um especialista. Não é o ideal, tá? Porque o que acontece? Não quer dizer que a pessoa não vai sentir uma melhora ou alguma coisa. Vai, pode ser que sim, tá? Mas aí eu vou ficar sempre dependendo daquilo. Não é a ideia, né? A ideia é a gente sempre procurar entender, investigar, para mim resolver. Ah, minha questão é insônia. Vamos investigar, vamos entender, às vezes até uma mudança de comportamento. Olha, será que tu não tá tomando muito café à noite, final do dia? Quem sabe é uma mudança, muitas vezes, né, de uma atitude diferente, de uma rotina diferente. Então, tudo isso sempre faz parte de uma investigação. Não dá pra gente ir lá. Tem informações hoje, né, a gente tem muita informação hoje, felizmente. Muitas são boas informações, estão bem direcionadas, mas é aquela questão que cada pessoa é uma, tem a sua individualidade. E aquilo que funciona para uma não quer dizer que vai funcionar para todas. E assim, ó, eu ao longo aí de 6 anos trabalhando com aromaterapia, eu sou professora também, facilito o curso de formação em aromaterapia. Eu costumo fazer sempre muitas práticas e muitas vivências com os meus alunos, muitas vezes utilizando o mesmo óleo com todo mundo. E eu já faço isso para as pessoas que estão ali na formação perceberem. Para cada uma, a ação é diferente. Completamente diferente. Então, às vezes, os alunos estão debatendo e trazendo suas experiências, elas mesmas ficam assim, nossa, mas a gente usou o mesmo óleo e olha quantas reações diferentes. E eu disse, justamente, isso é para vocês perceberem
cada pessoa é muito única. E a forma que ela vai se relacionar com aquele óleo, as reações, as percepções são muito particulares. Por isso que qualquer indicação muito fechada é perigosa, né? Pode ser que não traga o resultado que a gente espera. Eu não tive ainda a oportunidade de fazer um curso de aromaterapia, mas em breve vou ser aluno da Andresa. Então, novas turmas com certeza virão. Vai ter turma em Gramado, né? Em breve. Isso. Lá em Gramado a gente vai fazer um curso que é um workshop, na verdade, de autocuidado, tá? Não é de formação para terapeutas. Por quê? Justamente com a questão de a gente buscar, às vezes, formas mais naturais de nos cuidarmos, de nos equilibrarmos. Os óleos essenciais estão aí muito populares, né? Então as pessoas compram, porque ouviram falar que é bom para isso, ouviram falar que é bom para aquilo, mas nem sempre elas têm uma orientação adequada de como utilizar. Então eu resolvi criar uma oficina de autocuidado para trazer informações de como funcionam os óleos, quais são as propriedades terapêuticas e quais são as formas seguras de você integrar no dia a dia, sem correr nenhum risco, né? Podendo cuidar de si, podendo de repente cuidar da família, mas de forma realmente segura, né? Porque os óleos essenciais, eles têm contraindicações. Não é todo mundo que pode utilizar. Dependendo se você tem alguma questão de saúde, alguns óleos não podem ser utilizados. Entende? Então tem tudo isso que a gente tem que ter esse cuidado. E muitas vezes, por não saber, né? Em vez de eu estar tendo um benefício, eu posso estar a longo prazo, a médio e longo prazo, me prejudicando. Então, o workshop lá em Gramado, a ideia é justamente isso, né? De trazer essas informações. Comprei meu frasquinho lá, de bergamota, de lavanda, de alecrim. Como eu posso utilizar de forma segura? E quais são as outras cidades que você leva workshops e ministra cursos para o pessoal também que quiser te acompanhar? Depois eu vou colocar o link aqui da Andresa aqui embaixo do vídeo, tanto aqui no Instagram como lá no Facebook. Siga a Andresa, ela coloca sempre a agenda dela à disposição. E quais que são as outras cidades? Você faz atendimentos online também? Sim, faço atendimento online. Eu sou parceira de um espaço em Santa Cruz do Sul já há bastante tempo, tá? Todo ano eu estou em Santa Cruz do Sul 2 vezes por ano. No primeiro semestre eu dou o curso de formação em aromaterapia, no segundo semestre de facilitadora em florais de bar. Também já facilitei em Passo Fundo, né? E agora estou buscando outros parceiros aí para expandir meu trabalho agora para o próximo ano. Levar mais adiante para outros lugares. Com certeza, viram grandes parcerias. E tu Com comentou certeza. da questão do aroma poder ser bom para algumas pessoas e para outras pessoas poder fazer mal. Tem muitas pessoas que são alérgicas a perfumes. O Isso. aroma ele pode trazer essa questão alérgica para a pessoa? Depende muito, tá? De pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma maior sensibilidade olfativa, por exemplo, não gostam de cheiros fortes. Isso acontece comigo às vezes nos atendimentos, né? Bah, Andresa, eu fiz lá um tratamento para pessoa, um perfume terapêutico, por exemplo. E daí eu sempre eu faço um teste olfativo com a pessoa e um teste de sensibilidade de pele, que são coisas importantes, tá? Uma pessoa, ela pode manifestar uma reação alérgica a um determinado óleo por conta de pele, é muito pessoal, tá? É por isso que o bom profissional, ele sabe disso e ele já faz as testagens. Então, dei às vezes um perfume para a pessoa. Se ela tem uma sensibilidade maior, ela não vai conseguir utilizar. Nossa, Andresa, é muito forte, começa a me incomodar, meu nariz, eu começo a espirrar. Então, eu vou ter que reformular, fazer ele numa dosagem mais baixa. Se a pessoa demonstrou alguma reação alérgica na pele, tá? Eu tenho que mudar a composição, eu tenho que rever os óleos que eu utilizei, a concentração de óleos essenciais que foram colocadas ali. Porque, por exemplo, Pedro, tem óleos essenciais que, se a pele eu utilizei e for ao sol, queima minha pele. Tem óleos essenciais que eles são dermoabrasivos. Eles causam irritação na pele por conta da sua composição. Eu tenho que conhecer isso para saber que aquele óleo ele tem que ser usado numa quantidade menor se eu vou compor um tratamento, né?
E eu sempre faço a testagem da pessoa. Dou o produto para ela, olha, você vai testar, é aqui que a gente testa, passa um pouquinho do produto, vai esperar pelo menos 12 horas. Não deu nenhuma reação, pode utilizar, tá? Quer dizer que não tem nenhuma reação. Ah, pode? Então, vou utilizar tranquilamente. Eu já uso óleos essenciais há 6 anos, mais ou menos. Esses tempos, fazendo um trabalho com uma turma, uma aluna fez um perfume terapêutico para mim. Eu fui utilizar aqui nessa região e eu tive uma reação alérgica. Por quê? Não tem como saber. Pode ser que algum componente ali daquele grupo de óleos essenciais que ela utilizou causou alguma reação. O que a gente faz? É sempre ter esse cuidado e suspender o uso. Mas sim, é possível a pessoa ter alguma sensibilidade de pele, de olfato. Varia muito de pessoa para pessoa. E a utilização dos aromas, como é que é? Só cheirar ele? Eu posso ter que passar no corpo? Qual que são os passos a passos que pode ser colocado à disposição da pessoa? Pode ser inalação, pode ser uso local, posso fazer escalda-pés, posso fazer spray de ambiente. Tudo vai depender do objetivo. Então, as formas de uso são as mais diversas dentro da aromaterapia. Depende o que eu quero, qual é o meu objetivo com a pessoa, tá? Ah, é um dor muscular. Tenho muita dor muscular. Vou fazer um creme para utilização local. Eu gosto muito de trabalhar com os chakras, com a energia dos chakras, fazendo uso de composições de óleos essenciais direto naquele chakra. Eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar com perfumes terapêuticos. Então é como se eu usasse um perfume. Eu componho aquele perfume, vou lá e passo. Tem uma ação terapêutica. Então, realmente depende muito e as formas são bem variadas. Ah, eu faço massagem uma vez por semana. Vou lá, levo o meu próprio creminho com os meus óleos essenciais e faço a minha massagem relaxante. A minha drenagem tem óleos maravilhosos para a parte estética, que ajudam o corpo a fazer um detox, que trabalham celulite, gordura localizada. Então, posso associar. Ai, à noite eu quero dormir bem. Um sabonete líquido para o banho noturno com óleos essenciais mais relaxantes, mais calmantes. Um escalda-pés. Então, por aí já dá para te ver que é uma variedade, né, de formas de uso. Vai depender muito daquilo que eu quero, do que o meu objetivo, qual é a minha necessidade. Várias formas. E tem, vamos dizer, criança pode utilizar, tem idade específica para começar a utilizar os aromas ou é liberado? Não, a gente tem que ter cuidado sim, tá? Crianças é bem diferente, tá? E aí, assim, ó, Pedro, varia muito de opinião isso, tá? Porque há autores, por exemplo, que orientam que até 2 anos de idade não se use, outros já liberam, tá? Então, o que eu aconselho? Buscar um profissional qualificado, tá? Porque quando nós tratamos de criança, a dosagem é menor. Qual é o problema? Qual é a situação? Entende que está acontecendo? Posso usar? Posso, mas eu tenho que ter um cuidado maior. Assim como na aromaterapia nós precisamos sempre fazer uma investigação. Essa pessoa ela tem um problema de saúde? Ela toma medicamento? Por quê? Nós estamos trabalhando com um produto que é uma composição química da natureza que pode fazer interferência em medicamentos que a pessoa utiliza, tá? Gestantes, por exemplo, eu já tenho que ter outro cuidado se eu vou usar óleos essenciais. Por quê? A gestação é um período mais delicado, alguns óleos essenciais podem interferir no processo gestacional dessa mulher. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade, eu tenho que ter cuidado. Alguns óleos eu não posso usar numa gestante, né? Outros eu posso, mas com cautela, por um curto período de tempo. Então, para te ver como já é uma ferramenta que requer alguma atenção. Pode ser usado por todas as pessoas? Pode, mas requer sim mais um cuidado.
Animais, né? Às vezes as pessoas me perguntam isso também, né? Os gatos, por exemplo, eles não têm uma glândula que faz com que eles metabolizem os óleos essenciais. A longo prazo, eles podem ter prejuízos se expostos muito, né? Os cãezinhos já é diferente. Agora, eu quero tratar cãezinhos, né, com óleos essenciais. Pode. Tem que buscar daí conhecimento específico da área de veterinária e uso de óleos essenciais, porque é diferente, né? Então, realmente são alguns cuidados que a gente tem que ter. Então tem que ter esse cuidado também de até o próprio fazer sprays, porque se a pessoa tem um gato, tem um cachorro, ele pode sentir esse aroma e ser prejudicial para ele. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho cãozinho e tenho gato. Eu não uso óleo essencial no ambiente, tá? Eu tenho meu espaço de trabalho. Quando eu entro lá, porta fechada, aí sim, tá? Mas como eu tenho gatinho, não costumo utilizar no ambiente, porque eu sei que para ele não vai ser bom ficar em contato, né? Então a gente ter esses conhecimentos é importante. Saber, né? Porque é claro, se a gente não sabe, a gente faz o uso buscando um benefício, mas por não conhecer, muitas vezes posso me prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Então a gente percebe que, claro, os aromas trazem então tanto ansiedade, essa questão de trabalho, contra a depressão, mas muito que a gente vê hoje diariamente é as pessoas buscando a sua missão e o seu propósito e não muitas vezes estão conseguindo encontrar. Os aromas, eles começam a aflorar a questão até de propósito, de missão de vida. Sim, eu posso trabalhar N temas com óleos essenciais, justamente porque dentro das suas propriedades terapêuticas e energéticas, eles nos ajudam, tá? A nos direcionar. Então, por exemplo, tu falou em propósito de vida. A gente tem um óleo, né? Poderia citar outros, mas vou citar um, que é a mirra. Mirra é o óleo essencial que trabalha em nós a conexão com o nosso propósito de vida. Então, há muitas temáticas, corações partidos, medos, timidez, insegurança, libido. Bom, posso te relatar N situações que eu já trabalhei com os óleos essenciais com resultados excelentes, porque eles nos ajudam muitas vezes a romper esses lugares limitantes, ampliam a nossa conexão, a nossa consciência, o nosso olhar sobre a gente mesmo, descortinam muitas vezes percepções, lembranças, memórias que estavam apagadas, apagadas não, mas escondidas, né, no nosso inconsciente. Os óleos essenciais têm essa capacidade, tá? De fazer acesso a informações do inconsciente. Por isso, a importância de a gente ter um acompanhamento, né? Porque muitas vezes eu não entendo o que está acontecendo. Como assim, me lembrei de um negócio que para mim, nossa, não tinha consciência que isso aconteceu, por exemplo. Isso acontece, né, na minha prática. Porque ele resgata essas memórias. Então, eu posso tratar N temas se eu tenho conhecimento sobre a ação terapêutica desses óleos. E quando a pessoa entra em contato com você, é você mesma que faz o aroma para ela? Sim, sou eu mesmo. Eu que manipulo o tratamento, tá? A pessoa, ela não precisa, ela não vai comprar óleos essenciais. Sou eu que tenho os óleos essenciais e forneço o tratamento específico com a orientação de como a pessoa tem que utilizar. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu ensino no meu curso, né? Como é que a pessoa manipula, como é que ela usa, as formas. Mas é o aromaterapeuta, na verdade, que compõe o tratamento para a pessoa, do que ela tem que utilizar e como ela vai utilizar. Então, as próprias questões de atendimentos online, você consegue fazer essa investigação e aí você faz o encaminhamento para a pessoa via Isso, correio. aham. Eu mando para as pessoas, eu tenho clientes lá na fronteira do Rio Grande do Sul, na Serra, então a gente tem os encontros, né? E aí eu produzo ali o tratamento e encaminho pelo correio, pela rodoviária, isso é bem tranquilo. Então, olha a oportunidade que você está tendo ali.
entre em contato com a Andresa e realmente não é desculpa. Nunca foi tão fácil a gente evoluir, nunca foi tão fácil nós conseguirmos olhar para dentro de nós, seja através da aromaterapia, dos florais, de outras técnicas. Então, realmente, busque se melhorar, busque sua reforma íntima. E tenho certeza que a Andresa traz um conhecimento maravilhoso, incrível em relação a isso, que só vem engrandecer cada vez mais. E a nível assim de prosperidade, porque as pessoas muitas vezes nos procuram porque elas estão barradas a nível de prosperidade. O aroma também abre esse campo para que ela possa ser um canal energético do dinheiro e das prosperidades. Claro, com certeza. Qual é o meu direcionamento nesse sentido, tá? Eu acho que prosperidade é um estado de ser, né? Muitas questões que nos bloqueiam a prosperidade têm a ver com as nossas crenças, com não merecimento, com a gente, às vezes, trazer padrões familiares de coisas que a gente ouviu e tudo mais. Então, a gente trabalha dentro da aromaterapia no sentido de dissolver essas questões, de colocar a pessoa num outro local de consciência mental e energética para que ela acesse a prosperidade. Porque, na verdade, não existe nenhum lugar que a gente possa estar sem uma mudança de mentalidade. Então, eu trabalho sempre muito com esse foco, com esse olhar, né? Tá, não tem prosperidade por quê? Vamos começar a investigar, vamos começar a trabalhar, né? Para que você acesse essa energia. Tudo é uma energia. A prosperidade, ela é uma energia. Você tem que estar em conexão com essa frequência da prosperidade para que ela chegue. Aí, nisso, a gente tem que fazer um trabalho muito, né, de entendimento. Por que eu não estou acessando a prosperidade? Que crenças eu tenho? Será que eu não me sinto merecedora? Né? O que eu penso sobre isso? Então, a gente pode ir trabalhando para limpar, para dissolver, muitas vezes, esses lugares onde eu me coloco que me impedem, né, de acessar a prosperidade, que me impedem, muitas vezes, de atrair um relacionamento mais bacana. Muitas vezes essa coisa, por que eu só atraio determinados tipos de pessoas? Então, né, por que eu estou vibrando muitas vezes nesse lugar e estou atraindo esse tipo de pessoas com esse padrão? Então, é um trabalho investigativo e os óleos essenciais entram para justamente descortinar, trazer uma percepção mais clara sobre si, para fazer essa investigação e para a gente poder dissolver, né, e ressignificar, atualizar os meus comportamentos, atualizar os meus padrões de pensamento, e aí sim a mudança externa ela se dá. É incrível ver essa transformação acontecendo. E o tratamento, ele é diferenciado para cada pessoa, o tempo de duração, não é uma receita de bolo, são 5 sessões, são 3, cada pessoa ela vai progredindo conforme precisa. Isso mesmo, não tem uma receita de bolo, não tem um tempo, tá? É bem como tu colocou. Para cada pessoa é de um jeito, até porque cada pessoa tem o seu objetivo, tá? Algumas pessoas me procuram, elas têm um objetivo específico. Alcançou o objetivo? Pode ser que foi em 3, 6 meses. Beleza, tchau. Quando precisar, tô aqui. Né? Outras, que a grande maioria, elas vêm com um objetivo, mas quando nós começamos o trabalho terapêutico, nós vamos descobrindo outras coisas, né? E aí a pessoa quer continuar porque ela quer se conhecer, ela quer se entender, ela quer progredir. E é assim, nós somos um mistério, né? O ser humano realmente ele não tem. Eu não tenho como seguir um protocolo. É assim. Não tem. Cada pessoa ela é muito única, ela tem um universo muito particular. Cada pessoa, algumas progridem mais rápido, outras menos. Por quê? Algumas pessoas têm resistências nem sempre conscientes, né? Outras estão ali abertas, corajosas, se entregando. Então não tem realmente um protocolo, um tempo, é muito particular, é o tempo de cada pessoa. E esse tempo, a pessoa ela pode, vamos dar um exemplo, ela faz com perfume, depois ela pode fazer
um creme? São vários ou ela segue sempre o mesmo padrão de aroma? Não, não, não. Eu vou trocando, tá? Não tem. é, Imagina, existem uma infinidade, não, mas muitos óleos essenciais, né? Então, esse tratamento ele vai sendo atualizado quase que mês a mês, tá? Ou a cada 15 dias, dependendo como é. Os meus encontros, a maioria são quinzenais, tá? Com as pessoas. Então, a cada 15 dias, a pessoa recebe uma informação diferente. Eu chamo de informação porque esses óleos, eles trazem uma informação, né, nova. Então, a cada encontro, a pessoa me traz novas informações, com base naquilo que ela vivenciou, em novos insights, novas percepções, e aí eu vou adequando, vou trocando. E aí depende, tá? Tem períodos que a pessoa também não usa nada, porque eu tenho que perceber como é que ela fica sem a interferência daquele aroma, daquele óleo essencial. O que que já realmente se sedimentou dentro dela, o que que ainda precisa olhar, porque é diferente quando a gente está usando um óleo e quando a gente não está, né? Então eu também faço períodos de parada, de pausa para a pessoa se perceber como é que ela tá. Aí ela vai notar, nossa, Andresa, fiquei esses 15 dias sem usar óleo essencial e tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, como eu já tô bem, como eu já progredi nesse aspecto. Uau, então isso realmente já tá superado. Já, né? Então a gente olha para outro olhar, para outra situação, mas o tratamento ele vai sendo alterado. E vai muito, eu trabalho muito de forma intuitiva. Então, eu não tenho um protocolo. Ah, é isso, depois. Não. A pessoa veio hoje eu senti, olha, eu vou te fazer um perfume dessa vez, assim, assado. Não, hoje vai ser dessa forma. Então, depende muito do momento e do que eu sinto, do que eu percebo. Exato, e realmente trazem muito essa intuição, né? E a gente percebe então que o aroma ele traz N infinidades. E nós que trabalhamos com terapias, entramos muito na parte da espiritualidade, intuição, os aromas, claro, eles acabam aflorando esse lado da própria intuição da pessoa, e os Claro. aromas, ele independe de a pessoa acreditar ou não. Se ela não acredita que aquele aroma vai fazer o efeito, ele vai agir da mesma forma que Vai. os florais agem. Independe da pessoa acreditar ou não, né? Ele vai agir da mesma forma. O que que acontece sobre o acreditar ou não é que muitas vezes a pessoa ela é mais resistente para perceber o que que está acontecendo, né? Como ela já tá com um negócio que existe uma barreira ali, né, para ela, então às vezes há uma resistência ou uma dificuldade de autoobservação para perceber as mudanças ou as melhorias. Aí, claro, vai do meu trabalho, da minha capacidade de investigar, da conversa, em ajudar a pessoa a perceber e a reconhecer. Ah, é mesmo, nossa, não tinha me dado conta, a pessoa fala. Se não fosse tu falar, não tinha me dado conta, realmente, isso mudou, isso melhorou. Mas ele vai atuar, independente da pessoa acreditar ou não. Perfeito. E a questão vamos dizer, vou dar um exemplo, talvez já tenha acontecido contigo. A mulher ou o homem quer fazer um aroma para a esposa ou para o marido, mas a pessoa não está aberta, ela tem uma resistência. Ela pode fazer esse aroma, colocar no travesseiro ou dar para o marido, não quero passar, borrifa no travesseiro da pessoa. Pode acontecer esses casos ou a ética representa, não, a pessoa precisa estar aberta a fazer essa questão de Olha, entrada do aroma. nesse caso, eu sempre trabalho a pessoa que está querendo modificar o outro sem que o outro queira, tá? Uma coisa é, por exemplo, um casal, tá? Eu vou botar um cheirinho aqui no quarto pra gente dormir melhor, o nosso sono não tá bom. Ok. Coisas, agora, se é uma coisa assim, eu quero que o fulano seja assim, eu quero que o fulano seja assado, eu vou trabalhar a pessoa, né? O fulano, se ele não quer, é tu que tem que te trabalhar e olhar para essa situação, tá? É diferente, assim, quando é uma coisa mais. Olha, vou botar um cheirinho aqui, nosso sono anda agitado, a gente não anda dormindo bem. Ah, não, tranquilo, que bom e tal. Entende? Agora, se há uma intenção de mudar a pessoa, aí eu trabalho a pessoa que tá vendo, né?
consultar comigo, porque daí existe uma questão dela, né? Enfim, aí a gente tem que ter cuidado. Entendi. A gente vê muitas vezes a esposa querendo mudar o É, marido querendo mudar a esposa, né, essas querendo fazer as coisas coisas não dá escondidas. certo. Né? Essas coisas eu não acho correto, não é ético, como a Ana ali está falando da tradição da lua, né? E existe uma coisa de interferir no livre-arbítrio da pessoa. Nós não podemos forçar alguém que não quer mudar a mudar, né? É como. É a mesma questão. Eu trabalho com a hipnose, a pessoa precisa querer realmente ser hipnotizada. Senão ela não vai entrar em hipnose. Então, muitos casos, claro, a gente trabalha com questão para tratamento de ansiedade, depressão, vícios, mas a pessoa tem uma resistência. E ali a gente percebe que os aromas entram e podem auxiliar a pessoa maravilhosamente de uma forma muito rápida também. Sim, sim, com certeza. Aí não precisa. A pessoa sempre, né? A questão da cura, a pessoa tem que querer. É aquela história. Não adianta a gente querer curar quem não quer ser curado, ajudar quem não quer ser ajudado. Né? O primeiro passo é a pessoa tomar consciência que ela quer. Então já é meio caminho andado. Às vezes a pessoa quer, mas como tu falou, mas não acredita. Beleza, mas ela quer. Ela está se esforçando, ela está buscando. Então, tá ótimo. Isso é o primeiro passo, né? Depois a pessoa ela vai vendo os resultados. E ela vai vendo, olha, realmente isso aqui dá certo. Vai dando certo e realmente uma pessoa vai indicando para o outro. Então perceba o quanto que o aroma pode ser útil para você, para a tua vida, para a tua existência. Então eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o perfil da Andresa, chama ela no direct, conversa com ela, que eu tenho certeza que ela tem um profissionalismo incrível, ela é uma excelente profissional. Então, por isso que realmente ela pode te ajudar. Nessa questão de ansiedade, depressão, N questões que ela trouxe que os aromas podem nos ajudar. Então, eu quero te agradecer, Andresa, pela participação. E realmente, se tem algo a mais para trazer para nós, para complementar esse assunto, pode ficar à vontade. Tá bom, Pedro. Bom, eu não acho que a gente já, né, conversou bastante, trouxe bastante informações. Agradeço o convite. Como tu disse, fico à disposição, até mesmo uma dúvida, quero saber como é que funciona os tratamentos. E o meu papel aqui é justamente, como eu disse lá no começo, ser uma contribuição para que as pessoas tenham uma vida mais plena, mais feliz, sem carregar tantos pesos. Todos nós temos os nossos desafios na vida e muitas vezes esses desafios vêm e a gente tem uma dificuldade para lidar, a gente se sente limitado, ou a gente não encontra forças, né, para seguir, para resolver. Então, a ideia de trabalhar dentro dos meus propósitos com ferramentas terapêuticas é poder ser essa contribuição. Então, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida e agradeço mais uma vez o convite aí para poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento e da aromaterapia, que é algo que eu tenho imenso amor em trabalhar. Gratidão minha. E agora, em dezembro, você vai estar em Gramado. Em Gramado, dia 19 de dezembro. E os meus cursos aí de formação só o ano que vem. Então, fique alerta ali, entre em contato com a Andresa. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse tema da aromaterapia, além dos outros cursos que ela ministra, de florais e outras técnicas. Então, minha gratidão a ti, Andresa, pela parceria. E realmente me coloca à disposição também, tua para sempre que precisar, somos parceiros nessa caminhada e vamos juntos, que com certeza vem um grande projeto aí pela frente, a gente já está conversando, eu e a Andresa, então fica uma surpresa para vocês para o próximo ano, vem algo bem legal ali, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, Andresa, minha gratidão a você, que você tenha muita luz, muito sucesso no teu caminho, que profissionalismo você tem de sobra. Então, obrigada, muita luz, muito amor e com certeza muitas coisas boas vão vir pela frente. Minha gratidão a você que nos acompanhou ao vivo, para você que vai nos acompanhar na gravação. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, no meu perfil, vai ficar também no Facebook. Curta, compartilhe e realmente leve esse conhecimento da aromaterapia para várias pessoas. Então, gratidão, um lindo dia a todos. Ana. E até a próxima live. Até.